Queijo não engorda. Eu emagreci mais de 20 quilos comendo queijo. Eu fui dos 80 quilos para os 60 quilos. E eu comia esse lanche todos os dias no meu processo. Na verdade, até hoje eu como. Essa receita é melhor do que você comer pão ou comer um Rapidez, que só vai aumentar a sua compulsão por comida. Isso aqui vai te dar uma saciedade absurda que você não vai nem querer olhar na cara da geladeira. E assim, amiga, esse lanche é rápido e fácil. É só botar o queijo para gratinar, quebra 2 ovos e tá perfeito. Se você quiser botar recheio, bota, mas o ovo já é suficiente. Testa, amiga, e depois você vem me contar. Mas se ainda assim você sofre com a compulsão alimentar severa e não consegue se controlar, eu comecei a tomar um suplemento natural que me ajudou muito a desinflamar o meu corpo e facilitar o meu processo de emagrecimento. Porque emagrecer é fácil, se manter magra também é fácil. Basta você acabar com a sua compulsão alimentar. Se você quer acabar com a sua compulsão, comenta Detox que eu mando no seu direct. Beijos.